Fala pessoal, esqueça a história chata de escola. O passado é muito mais estranho do que parece. Hoje você vai conhecer 10 curiosidades históricas tão absurdas que parecem mentira. Prepare-se para imperadores excêntricos, guerras relâmpago e lendas sombrias. Bora lá? Roma Antiga, terra de generais, filósofos, imperadores e histórias que desafiam a imaginação. Entre as lendas e fatos curiosos que atravessaram séculos, existe uma que se destaca por sua excentricidade e ironia, a do cavalo quase senador. Em meio ao esplendor e à decadência do Império Romano, havia um animal que ganhou fama não apenas por sua beleza, mas por quase alcançar um dos cargos mais altos da política romana. Calígula, o imperador conhecido tanto por sua extravagância quanto por sua loucura, tinha uma relação especial com seu cavalo Incitatus. Ele não só tratava o animal como um nobre, mas também o presenteava com estábulos de mármore, mantas de púrpura e até mesmo uma casa própria. Em um gesto que misturava provocação e desprezo, Calígula anunciou sua intenção de nomear Incitatus como cônsul, o mais alto cargo do Senado. Para muitos, era uma forma de ridicularizar os senadores, sugerindo que até um cavalo poderia governar melhor do que eles. A nomeação oficial nunca chegou a acontecer, pois Calígula foi assassinado antes de realizar seu plano. Ainda assim, a história de Incitatus se espalhou, tornando-se um símbolo do poder absoluto levado ao absurdo e da crítica mordaz à política da época. Incitatus permanece até hoje como o cavalo mais famoso da política mundial, lembrado como um ícone de extravagância, sátira e do quanto o poder pode ultrapassar todos os limites da razão. Em 1896, um evento extraordinário marcou a história, a Guerra Anglo-Zanzibari, conhecida como a guerra mais curta já registrada. Imagine um conflito tão breve que terminou antes mesmo de um jogo de futebol acabar. Foram apenas 38 minutos de combate, mas o impacto foi sentido por décadas. Tudo começou quando o sultão Khalid bin Bargash, recém-empossado, desafiou abertamente o poder do Império Britânico. Ele ignorou um ultimato britânico exigindo sua abdicação, acreditando que poderia resistir. Às 9h02 da manhã, os navios de guerra britânicos, já posicionados no porto de Zanzibar, receberam a ordem de abrir fogo. O bombardeio foi devastador. Em poucos minutos, o magnífico palácio do sultão foi reduzido a escombros fumegantes. O sultão, percebendo que não tinha chance contra o poderio britânico, fugiu desesperadamente para buscar asilo na embaixada alemã. Às 9h40, menos de uma hora após o início, a guerra já havia terminado. O saldo foi trágico para Zanzibar. Centenas de mortos e feridos entre os defensores do sultão e civis, enquanto do lado britânico houve apenas um marinheiro ferido. A desproporção das perdas mostrou o desequilíbrio de forças e a brutalidade do ataque. Essa guerra relâmpago não só demonstrou o poder militar esmagador do Império Britânico, mas também serviu como um aviso para outros estados africanos sobre as consequências de desafiar uma potência colonial. Em menos tempo do que se leva para assistir a um filme, a história foi feita. A Guerra Anglo-Zanzibari provou que, às vezes, a realidade pode ser ainda mais surpreendente e veloz do que qualquer ficção. Prepare-se para uma lenda macabra. Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta. Dizem que ela acreditava rejuvenescer ao se banhar no sangue de jovens camponesas. Acusada de torturar e matar dezenas, foi emparedada viva em seu castelo. Até hoje, ninguém sabe ao certo o quanto é verdade ou conspiração, mas sua fama de serial killer atravessou séculos. Um conto gótico real que assombra a história europeia. Já ouviu falar de Agloe, Nova York? Uma cidade que nasceu de uma pegadinha de mapa. Cartógrafos criaram a Agloe para flagrar plagiadores, mas alguém construiu uma loja no local e o nome pegou.
Agloe virou referência, mesmo sem nunca ter sido uma cidade de verdade. Uma mentira cartográfica que virou realidade, mostrando que mapas também contam histórias bizarras. Às vezes, basta um nome no papel para criar um lugar. Em 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter fez uma das descobertas mais impressionantes da história: a tumba quase intacta do jovem faraó Tutankhamon, no Vale dos Reis, Egito. O mundo ficou fascinado com o tesouro, as relíquias e os mistérios que cercavam o faraó menino, morto há mais de 3.000 anos. Mas junto com a excitação, nasceu também a lenda da maldição do faraó. Diziam que quem ousasse perturbar o descanso do rei egípcio sofreria terríveis consequências. Logo, jornais do mundo inteiro noticiavam mortes misteriosas entre os envolvidos na expedição, alimentando o mito e espalhando medo e fascínio. Lord Carnarvon, o financiador da expedição, morreu poucos meses após a abertura da tumba, seguido por outros membros da equipe e até mesmo por um cachorro, todos em circunstâncias consideradas estranhas para a época. A ciência, porém, oferece explicações racionais. Muitos eram idosos, outros já estavam doentes, e há registros de fungos tóxicos presentes em tumbas antigas, capazes de causar infecções graves. Mesmo assim, a ideia de uma vingança do além-túmulo, de um faraó protegendo seu segredo com poderes sobrenaturais, continua irresistível para o imaginário popular. Curiosamente, Howard Carter, o próprio descobridor da tumba, viveu por muitos anos após o achado, sem sofrer nenhum infortúnio ligado à suposta maldição. Décadas se passaram, turistas continuam visitando a tumba, e a história da maldição ainda desperta curiosidade, inspirando livros, filmes e debates até hoje. No fim, a lenda da maldição de Tutankhamon mostra que, para muitos, o mistério e o sobrenatural fascinam muito mais do que qualquer explicação científica. Imagine um lugar com quase todo o saber do mundo antigo, a Biblioteca de Alexandria. Ela reunia milhares de rolos, gênios e ideias revolucionárias. Sua destruição foi lenta, causada por guerras, cortes de verba e conflitos religiosos. O que se perdeu ali jamais será recuperado. Um lembrete de como o conhecimento pode desaparecer em silêncio. Segunda Guerra Mundial. Nazistas tentam atacar a Inglaterra com balões explosivos. A ideia era causar apagões e incêndios usando balões de hidrogênio lançados da Europa. O plano fracassou. Ventos imprevisíveis e balões explodindo antes da hora. O projeto foi abandonado, mas os japoneses tentaram algo parecido contra os Erstwhile. Nem toda estratégia de guerra é genial. Algumas são só bizarras. O experimento de sono russo. 5 prisioneiros. Gás misterioso, loucura e horror. Essa história viralizou na internet como uma das creepypastas mais famosas. Mas é pura ficção, nunca aconteceu, e a foto assustadora é só um adereço de Halloween. Mostra como lendas urbanas evoluem na era digital e mexem com nossos medos. Às vezes o terror mais convincente é só uma boa história. Imagine viver 18 anos em um aeroporto. Mehran Karimi, na série, fez do terminal de Paris sua casa. Sem documentos, preso num limbo burocrático, ele dormia em bancos, lia, escrevia e virou figura conhecida. Mesmo quando recebeu permissão para sair, recusou por não aceitar sua nacionalidade nos papéis. Só deixou o aeroporto ao ser hospitalizado. Sua saga inspirou o filme O Terminal, uma vida entre partidas e chegadas, sem destino. Tsutomu Yamaguchi sobreviveu a Hiroshima e 2 dias depois, a bomba de Nagasaki. Ferido, ele voltou para casa e presenciou o segundo ataque nuclear da história. Sua família também sobreviveu. Yamaguchi viveu até os 93 anos.
tornando-se símbolo da resiliência e defensor do desarmamento nuclear. Uma história de sobrevivência que desafia toda a lógica. E aí, qual dessas histórias te surpreendeu mais? O passado é cheio de personagens excêntricos e eventos inacreditáveis. Explorar essas curiosidades nos conecta com a humanidade e mostra que a história nunca é entediante. Comenta aí qual foi sua favorita e se inscreve para mais vídeos como esse. Até a próxima viagem no tempo.